Olá, meninos, tudo bem com vocês? Vamos aí à nossa revisão de literatura, segunda geração modernista, geração de 30. Nós, como a gente viu, o contexto histórico é um contexto bastante conturbado, né? De muita crise econômica, de quebra da bolsa, crise cafeira aqui no Brasil, combate ao socialismo. Então, é um momento assim bem conturbado no panorama histórico e que não deixou de influenciar os nossos escritores. A produção literária brasileira, ela vai se colocar a serviço da análise dessa realidade. Os autores, eles se sentiam tanto quanto responsáveis também por muitos problemas que as pessoas estavam passando, principalmente as camadas mais pobres da sociedade, né? Houve muita quebra de fazendeiros e um contexto assim de crise mesmo financeira no Brasil e na política também, né? Lá no Sul, por exemplo, houve aí uma batalha política de poder, onde era um tentando derrubar o outro, e isso também vai ser colocado nas obras dessa geração, mas o quadro social, político e econômico do Brasil, ele exigia dos artistas uma nova postura diante da realidade. Então não dava para fazer vista grossa, não. Eles tinham que ter uma nova posição ideológica e tinham que ser mais críticos com relação aos fatos. Então, poesia e prosa modernista da segunda geração brasileira vai aí estabelecer uma diferenciação, visto que a produção poética e ficcional, ela encerrou características distintas de um modo geral. Os poetas de 30, eles absorveram a liberdade temática, que foi proposta pela primeira geração, e o gosto da expressão atualizada ou inventiva. Ela não vai ter aquele caráter totalmente denunciativo, né, da realidade, mas ela também não vai fugir dessa temática. Ela vai colocar nas suas poesias a inquietação dos autores, tanto filosófica quanto religiosa, que é o caso de Vinícius de Moraes, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Carlos Drummond, Cecília Meirelles, entre outros. Tá bom? Então, eles vão estar trabalhando dentro dessa visão, desse viés aí. Já na prosa, vai incluir preocupações novas de ordem política, social e econômica, na sua temática, a irreverência da primeira fase, né, como era Oswald de Andrade, por exemplo, muito irreverente nas suas poesias, ela vai deixar de lado essa irreverência e ela vai ter um caráter mais de seriedade. Então, eles vão trabalhar com mais seriedade, né, com uma postura mais séria em relação ao mundo. É como se houvesse um encontro do autor com o seu povo. Esse homem desse período, ele será bastante retratado nas obras desse momento, da prosa modernista, uma vez que o regionalismo será uma das temáticas mais importantes dos prosadores desse momento, como Raquel de Queiroz, José Lins do Rego e Graciliano Ramos. Eles vão retratar bastante esse homem sertanejo. José Lins, nem tanto. José Lins, ele vai trabalhar a questão da decadência do açúcar, dos engenhos, porque ele era filho de grande e neto de grande latifundiário, e ele vai ver isso, vai sofrer isso na pele e vai retratar isso nas suas obras. A Raquel de Queiroz também, ela vai retratar no 15 aquilo que ela e sua família sofreram, tiveram que migrar do Nordeste para o Rio de Janeiro, fugindo da seca nordestina que afligia aquele homem sertanejo. Então eles se veem inseridos naquela atmosfera e se sentem até um pouco responsável por isso, porque eles tinham condições de sair fora, né, e não sofrer tanto quanto o sertanejo sofreu. Já o Graciliano Ramos também. E o Graciliano Ramos, ele vai colocar uma dose bem maior, bem
mesmo no homem sertanejo e retratar assim de uma forma bastante miserável, porque foi o que ele viu naquele momento. E Graciliano Ramos foi muito perseguido politicamente também. O Érico Veríssimo vai se dedicar aos romances do Sul, onde ele vai retratar as questões políticas, as brigas políticas nas suas obras, e o Jorge Amado ele vai caracterizar aí os marginalizados urbanos, principalmente lá em Capitães de Areia. Os marcos iniciais da fase modernista na poesia é a obra Alguma Poesia de Carlos Drummond de Andrade e na prosa é A Bagaceira de José Américo de Almeida. Essa foi uma fase de intensa produção, tanto poética quanto em prosa, e ficou conhecida como a fase de consolidação do modernismo. Ela veio consolidar de fato aquilo que a primeira geração começou, né? Que a primeira geração já foi conhecida como a fase de destruidora, né? Eles vieram romper com tudo o que era passado, o que era regra, o que estava pré-estabelecido, normatizado. A segunda fase é uma fase mais amena, mais tranquila, porém é uma fase de consolidação, onde eles não vão fazer vista grossas para a realidade e vão retratar isso em suas obras, seja em prosa ou em poesia, com o espírito da primeira geração já bem implantado e bem internalizado nessa segunda geração, que é de 1930 a 1940, também conhecida como geração de 30, ok? Leiam as obras, principalmente, gente, o 15 da Raquel de Queiroz, Vidas Secas do Graciliano Ramos, Menino de Engenho do José Lins, Capitães de Areia do Jorge Amado. Não deixem de ler essas obras. Érico Veríssimo tem várias, O Tempo e o Vento, Incidente em Antares, que retrata bem a questão política. São obras riquíssimas e que são muito cobradas nas avaliações externas, ok? Um abraço para vocês e até a próxima aula.